Tudo mudou quando Caio, meu vizinho de 27 anos, veio aqui em casa para fazer um pequeno serviço para mim. Eu, nos meus 67, achava que o tempo já tinha levado essas emoções embora, mas bastou aquele olhar para eu perceber que talvez eu ainda parecesse linda aos olhos de alguém. Oi, me chamo Lígia, tenho 67 anos e nunca imaginei que eu ainda seria capaz de mexer com os sentimentos de alguém, ainda mais de alguém tão mais novo que eu. Não imaginava que aquele simples favor fosse mudar tanta coisa. Enquanto ele trabalhava, percebi o quanto era educado, atencioso e bonito demais para passar despercebido. Em certo momento, ele olhou para mim e, sem jeito, disse que eu era muito linda para viver sozinha. Eu ri, tentei disfarçar o calor que subiu no rosto, mas depois daquele dia, nada mais foi igual. Fica comigo até o final do vídeo. Você não vai acreditar no que aconteceu. Desde o primeiro instante em que Caio entrou no meu quintal, senti algo diferente no ar. Ele trazia um jeito simples, mas o olhar firme, curioso, como se quisesse entender mais do que eu dizia. O sol batia nele e realçava cada traço do rosto, e eu tentei fingir que não percebia. Enquanto ele consertava a porta da varanda, eu observava de longe. Cada martelada parecia marcar um compasso dentro de mim. O barulho era comum, mas o que eu sentia não era. Era como se o som ecoasse por dentro, despertando memórias que eu pensava ter esquecido. Ele pediu um copo d'água e eu fui buscar. Quando voltei, nossas mãos se tocaram de leve e o tempo pareceu parar por um instante. Ele sorriu com aquele jeito meio tímido e eu desviei o olhar, fingindo estar ocupada com qualquer coisa. Conversa vai, conversa vem, descobri que ele era mais novo do que eu imaginava. Falou da mãe que morava longe, da correria da vida e de como gostava de ajudar. Eu apenas ouvia, mas por dentro uma voz me dizia que aquilo não era só gentileza. Quando terminou o serviço, ele limpou as mãos, me olhou e disse que eu era diferente. Perguntei, diferente como? E ele respondeu, bonita de um jeito calmo, que a gente sente e não esquece. Fiquei sem saber o que dizer, apenas sorri. Depois que ele foi embora, fiquei parada no portão, olhando o quintal vazio e sentindo o ar ainda carregado da presença dele. Algo dentro de mim se acendeu de novo, como se o tempo tivesse voltado só para me lembrar que ainda sei sentir. No dia seguinte, Caio apareceu de novo dizendo que tinha esquecido uma chave de fenda. Eu sabia que era só desculpa para me ver outra vez. O jeito como ele sorria quando falava comigo denunciava tudo. Era como se o ar entre nós tivesse um segredo próprio. Enquanto ele procurava a tal ferramenta, inventou de ajustar o portão mais uma vez. Eu fiquei observando, tentando disfarçar a curiosidade. Cada gesto dele parecia calculado, e mesmo sem palavras, a presença dele tomava conta da casa inteira. Quando terminou, pediu um copo d'água. Eu levei, e nossas mãos se tocaram outra vez. Foi rápido, mas suficiente para despertar um calor leve que subiu sem aviso. Ele sorriu e eu apenas disse: essa casa nunca teve tanta visita assim. Depois disso, ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo o som das folhas lá fora. Era como se cada segundo tivesse um peso diferente, como se o tempo estivesse prestando atenção no que acontecia ali dentro. E antes de te contar o que veio depois, quero te dizer uma coisa. Se você gosta desse tipo de história, cheia de encontros que mexem com o coração da gente, mostra seu apoio aqui. Assim, eu continuo dividindo momentos como esse com você. Agora sim. Voltando, ele me olhou de um jeito que parecia pedir permissão para ficar. E eu, sem dizer nada, apenas dei um leve sorriso. Às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Naquela noite, a chuva começou de leve, e o som das gotas batendo no telhado trazia uma calma estranha.
Eu estava sentada na varanda quando ouvi o portão se abrir devagar. Era o Caio, molhado, com aquele mesmo sorriso tímido que parecia esconder algo. Ele disse que veio só para ver se eu estava bem. Eu ri, dizendo que a chuva não me assustava, mas o jeito como ele se aproximou mostrava que o motivo era outro. Ele se aproximou devagar, como quem busca o caminho certo para entrar num lugar que já o esperava em silêncio. Ele foi entrando aos poucos, abrindo caminho onde antes só havia silêncio. Por alguns segundos, ninguém falou nada, só o som da chuva e o coração acelerado. Quando ele se encaixou ali, tudo pareceu finalmente fazer sentido. Era como se o tempo tivesse voltado para me lembrar de algo que eu tinha esquecido sentir. O toque dele atravessou o meu espaço, alcançando o que nem eu sabia que existia. O ar ficou diferente, pesado, cheio de significados que não precisavam ser explicados. Havia algo ali que ultrapassava o simples encontro de dois vizinhos. Senti quando ele entrou, não pela porta, mas por dentro do meu instante. E quando ele me olhou, entendi que não havia mais volta. Era um momento calado, mas cheio de tudo o que nunca foi dito. Ele se aprofundou num lugar onde o corpo se cala e a alma suspira. E assim, no meio da chuva, percebi que às vezes o destino não se anuncia, ele apenas chega, entra e muda tudo para sempre.